Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui na Rádio Girassol. E hoje aqui um encontro muito interessante, um encontro que vale a pena você que está aí nos acompanhando ficar até o fim nesse papo que vai ser com certeza fantástico. Então eu vou começar apresentando hoje uma pessoa que, se você é da cidade de Bebedouro, com certeza você conhece. Se você não é, você vai ter o privilégio de conhecer. Professor Renato, seja bem-vindo à Rádio Girassol. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo aqui com a gente e que bom poder ouvir um pouco da sua história e do seu conhecimento aqui hoje. Obrigado pelo convite, Igor, do trabalho aqui na Rádio Girassol. É importante a gente mostrar, enquanto professor, né, ao longo de 40 anos, um pouco da experiência de vida que a gente viveu e estimular essas novas gerações a serem professores, né? Porque vai faltar muita gente. É isso aí. Professor, e o nosso outro convidado já é um parceiro aqui, um colaborador aqui do Grupo Girassol, e eu quero que você conte pra gente. É verdade que ele foi seu aluno? Sim, ele, a esposa e mais uma grande galera dos amigos dele, né? Muita gente. Rodrigo, bem-vindo ao papo. É muito bom contar com você aqui mais uma vez e você contar um pouco aí do que você teve de experiências com o professor. Vai ser um papo muito interessante. Olá, Igor. Tudo bem? Tudo. Agradeço estar aqui hoje. Foi meu professor, sim, e acredito que vai ser um grande papo. Eu tenho certeza disso. Vamos começar então o nosso papo sem mais delongas, que eu sei que o papo vai render aqui. Professor, quero que você comece dizendo pra gente por que você resolveu ser professor. Olha, essa é uma história muito louca, viu? Eu fui a Ribeirão Preto com um amigo meu que fazia faculdade de biomedicina na Barão de Mauá. Eu tinha 17 anos, tinha prestado o vestibular da Unesp para agronomia e não passei, né? Eu estudava à noite, trabalhava o dia todo, não tinha o cacife para passar numa Unesp na época. E esse amigo meu me convidou para ir para Ribeirão, queria fazer uma prova à noite na faculdade. E eu cheguei lá, era o dia do vestibular. Ele falou: Renato, você está aqui? Vai lá, paga lá e faz vestibular. Foi o que eu fiz. Fui lá, paguei, prestei, passei, né? E comecei a fazer a faculdade de biologia, né? E ao longo de 2 anos, o caipira do interior de Bebedouro conheceu o Ribeirão Preto, né? Mal, faltava muito da aula, conhecia as festas, os lugares de Ribeirão, tudo, né? Mas eu já estava no 2º ano, né? Falei, pô, já estou no 2º ano, vamos acabar esse negócio aqui. Bom, no 4º ano, eu tinha 20 anos de idade, porque eu entrei com 17 na faculdade, eu entrei um ano mais cedo, porque eu entrei com 6 na escola. Então eu vinha a Bebedouro fazer estágio, entrar na sala de aula, assistir às aulas dos professores, para ver como é que era. Era o último ano, eu fui fazer estágio no Abílio Manuel. A professora era Maria Lúcia Crivelente Furtado. E a Maria Lúcia estava na sala de aula e eu lá, os alunos eram uma sala de 3º ano de ensino médio, eles tinham 17 e eu 20. E eu sentado lá atrás paquerando as meninas, né? Vendo a galerinha ali, né? E bateram na porta, elas tinham acabado de fazer chamada. E elas tinham uma hélice de DNA em cima da mesa, aí da aula de genética aquele dia, né? Bateram na porta, avisando que havia nascido a criança que ela iria adotar. Olha que E legal. ela virou e falou: Renato, você continua a aula que eu estou indo para o hospital agora. Eu falei: mas eu? Você que você está fazendo estágio aqui. Eu falei: mas eu não sei. Você se vira aí, ué. Cara, eu peguei o livro, pus na frente da cara, eu lia, os alunos olhavam para a cara do outro, mas o que esse cara tá fazendo? Eu só lia. Deu o sinal, falei: graças a Deus, vou embora. Quando eu chego no corredor, a diretora estava à minha espera. Oi, Renato, eu sou diretora aqui da escola, tal, precisava falar com você. Vem até a minha sala. Eu fui na sala dela, ela chegou lá e falou: Renato, eu preciso te falar uma coisa. Nós não temos professor para substituir a Maria Lúcia durante os 4 meses de licença. E é você que vai substituir. Eu falei: mas não, eu nem sou formado ainda, não sei. Falou: não, você escolhe. Se você não ficar, eu cancelo o seu estágio. Você não vai fazer estágio, você não forma esse ano. E eu não tinha outro lugar para fazer estágio de Bebedouro, era só o Abílio Manuel que tinha ensino médio. Bom, falei: meu Deus, o que eu fazia? A Maria Lúcia foi um anjo na minha vida. Ela assistia, e eu ia na casa dela todas as tardes, ela me preparava para mim dar aula do dia seguinte. Todos os dias eu ia lá na casa dela. Aí acabou aquele ano, né? Bom, já sou professor. Fiquei 4 meses fazendo a substituição dela. Isso foi de março até agosto, mais ou menos. Aí a outra professora tirou licença também. E eu acabei completando o ano ali. No ano seguinte, eu fui chamado para trabalhar no Colégio Anjo da Guarda, onde eu fiquei 24 anos lá, né? Eu trabalhei 18 na Paideia, eu estou
a 12 em Viradouro, né? No estado eu fiquei durante 35 anos, só no Pascoal 20 anos, né? E a vida começou, né? Porque eu era um menino, né? Eu tinha quase a idade deles. Era a turma que eu saía, que eu ia no baile, as meninas que eu dançava. Era difícil dar aula para eles, né? Porque era muito semelhante às idades, né? E começou, né? E daí foi embora, né? E hoje eu tenho 40 anos de aula, né? E ano passado eu fiz uma coisa bem bacana. Eu tenho muita foto. Porque eu sempre fiz muita atividade extraclasse com os alunos. A gente ia para excursão, viajava, fazia muita coisa. Então eu tinha muita foto. E antes a gente revelava, né? Hoje não. Hoje fica no CD, no pendrive, no computador, no HD, na nuvem, né? Você guarda. E eu peguei 40 fotos da minha carreira, desde quando eu comecei lá atrás. E coloquei no Facebook, os 40 anos com 40 fotos. Cara, vieram mais de 2.000 alunos conversar comigo. Eu estava naquela foto, olha onde a gente estava e tal. Então, você vê, criou uma história de vida, né? Minha família sempre me diz, né? O meu pai, aonde a gente vai, tem alguém que foi aluno dele ou que conhecia. Essa semana foi até uma piada. Eu fui andar de bicicleta, né? Para as estradas da vida aí, estrada de terra. E eu estava lá no meio, atravessei ali para Areias, né? Atravessei a pista para o lado do Horto, atravessando para o outro lado. Estava no meio de um canavial. Eu achei que a gente estava perdido. Quando eu olhei, tinha 2 caras arrumando um trator lá, né? Quando eu cheguei perto, ô professor, tudo bem? Falei, pô, mas no meio da cana eu achei um cara que foi aluno, né? Então, assim, nos lugares mais assim que você acha, hospitais, assim, a parte de médicos, enfermeiros, quase todo mundo aqui me bedou. Eu fiz uma cirurgia, o médico, o anestesista e as 3 enfermeiras que me atenderam, né? Todo mundo era aluno, né? Então você fica. Minha esposa fala, Renata, eu vou numa loja comprar as coisas, a moça fala assim: você é mulher do professor Renato, né? Ele deu aula para mim. Então, é uma história de vida, né? E é muito bacana. Eu falo que eu nunca levantei para trabalhar na minha vida, eu só me diverti. Porque eu sempre fiz o que eu amo. Eu adoro dar aula. Minha esposa fala, Renato, você vai morrer na frente da sala de aula, caindo duro no chão com o giz na mão. Né? Por quê? Porque nunca foi trabalho para mim, né? Então. Que bom. E que bom, né? O Rodrigo ele tá aqui hoje porque ele teve essa experiência de ser o seu aluno Sim. em algum momento da sua carreira. Sim. Então, ô Rodrigo, conta pra gente um pouco do que é essa experiência de fazer parte aí do outro lado, né? Você não tem a história do professor, mas você pode contar pra gente o que é ter aula com o professor. Então, fale. Não, então, é realmente como ele disse. É bem marcante. Nós temos professores e o professor. Então, ele marcou bastante a minha vida e tenho certeza que marcou a vida de muitas outras pessoas. Ele deu aula para mim no Pascoal. Eu só não me lembro o ano, mas acredito que foi no 5ª série, na época era 5ª série. 6º ano hoje. 6º ano hoje, mas acredito que foi por aí. Deu aula eu acho que foi 5ª série mesmo, porque deu aula de ciências, né? Sim. E muita coisa que eu passei a gostar, eu aprendi na aula dele. Eu não gostava de ciências, né? Mas ele explica de uma forma tão dinâmica, tão gostosa, tão apaixonada, que cativa. E eu acho que não só eu, mas a minha sala inteira esperava muito para ter as aulas de ciência por conta... Eu acho que ele vai falar isso também. Das amostras que ele tem. Nas aulas de paleontologia ele levava ossos de dinossauro, fósseis. Então isso na época não tinha informação que nós temos hoje. Computador, a gente entrava, a gente esperava aquele momento para poder pegar pele de animais, pele de cobra. Então a gente esperava muito, muito, muito isso. Eu lembro disso muito. Eu acho que o professor deu uma aula para gente de minérios. Eu não me lembro. Sei que a gente falou de ouro, de como encontrar, como que o ouro... Enfim, eu lembro que eu cheguei em casa tão encanado com isso que eu queria encontrar ouro, sabe? Essa coisa de escavação. E aí eu lembro que eu fui no fundo da minha casa e comecei a pegar algumas coisinhas e comecei a cavucar, né? Tendo isso em mente. Eu lembro que eu encontrei um pedaço de um granito, alguma coisa, que tinha umas pintinhas douradas, né? Mas assim, era da pedra mesmo, né? Umas pedras ornamentais. E eu achei ouro. Isso é surreal, é verdade. Então, para você ver como que influenciou, que traz isso para a vida da pessoa.
que legal. É muito interessante, Rodrigo. Você falou um ponto aí que o professor, eu queria que ele conversasse com a gente também sobre essa questão, né? Hoje o professor, ele tem uma palestra sobre o fundo do mar, né? E essa palestra, eu conversava aqui antes com o professor, a gente estava trocando uma ideia. Eu sempre costumo falar, professor, que quando dois conversadores se encontram é um problema, viu? Eu sou um desses também, eu acho que o professor também gosta de conversar. Vixe, né? E o professor tem uma palestra que ele leva para as escolas, né? Ele tem aí todo o fluxo, depois ele explica certinho pra gente. Ele leva, assim, questões de 11 mesas, né, professor? Sim. De coral, de uma série de elementos. Eu queria que você contasse pra gente um pouco do que é esse trabalho que você faz. Sim. Igor, é interessante que eu sempre fui o professor da prática, sabe? Eu tenho que explicar, mas eu tenho que mostrar. Certo. Né? Então, eu tenho uma coleção de rochas imensa, que ele viu, né? Eu levo na sala de aula, e que torna um monte de gente apaixonado pro resto da vida de rocha. Eles têm coleções, assim, sabe? E eu alimento o monstro, sabe? Eu costumo dar as rochas para eles também, sabe? Que eu acho que é bacana isso aí, você incentivar a pessoa a ter um gosto por determinada coisa, né? Então, eu tinha coleção de rochas, de fósseis, de conchas, né? E fui juntando ao longo da vida um material muito rico, né? De animais marinhos, de fósseis e tudo, né? E o que acontece? Quando eu me aposentei, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma professora de ciências, dona Edneia, que foi minha professora enquanto eu era menino, e que quando eu encontrei ela na rua, o dia que ela assinou a aposentadoria dela, e ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela me disse assim: Renato, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu sei agora? E eu ainda não vivi essa experiência, que eu continuei dando aula depois de aposentado, né? E esse material muito rico, eu olhava para ele e falava: meu Deus, só os meus alunos vão ver isso? Não, acho que tem mais gente que tem que ver esse material, né? E eu montei uma palestra sobre o fundo do mar. A primeira vez que eu fiz foi na colônia de férias do Bebedouro Clube, das criancinhas pequenininhas. Eu fui lá e eu gostei do negócio, sabe? De mostrar para aquele monte de criança eles poderem pegar na mão tudo, coisas que eles não tinham oportunidade. Aí eu falei: quer saber? Eu vou investir nesse negócio. E comecei a fuçar na internet. Um ex-aluno meu chegou e falou: professor, você já entrou num site chamado eBay? Eu falei: não, tem de tudo lá. Quando eu entrei no eBay, eu fiquei maluco, né? Aí eu trouxe dente de megalodon, eu trouxe trilobita de tudo quanto é lugar do mundo, né? Eu trouxe raia, serpente marinha, e fui trazendo, e fui enriquecendo a palestra, né? Aí eu comecei a fazer nas escolas particulares. A escola tem um cacife para isso, ela me paga, eu vou lá. Nas escolas estaduais e municipais, que não tem uma verba para isso, eu costumo ir atrás dos patrocínios, né? E quem são os patrocinadores? Os meus ex-alunos do passado, que hoje são empresários. E não teve nenhum que eu procurei que pulou fora. Todo mundo, teve um que bancou 3 até, sabe? E é mais legal você ouvir deles, né? Professor, eu quero que aquelas crianças tenham o que eu tive. Olha sabe? só. Ver essas coisas, né? Então é uma festa, por quê? Onde uma criança em Bebedouro vai pegar um tubarão-martelo na mão? É um momento único, É né? único. É igual aquilo ali, sabe? Onde uma criança hoje vai pôr a mão numa árvore de 400 milhões de anos, um tronco de uma árvore, grandão, ela não vai ter condição de fazer isso aqui na região, né? Então, literalmente é a festa do conhecimento, sabe? Conhecimento com alegria, com prática, sabe? E assim, eu costumo montar uma tela atrás de mim. Todo bicho que está ali, eu mostro ele vivo na tela. Então, ele tem condição de saber que aquela esponja do mar, ela filtra a água do mar. Por quê? Eu tenho um vídeo de 1 minuto, 2, que o cara injeta um líquido na lateral, ela puxa e sai em cima esse líquido. Então, o aluno, olha, ele filtra mesmo, sabe? E é bacana que esse conhecimento eu costumo cobrar um pouquinho depois. Eu vou embora e deixo uma folha com a professora para entregar um para cada um. Está escrito em cima: projeto Fundo Mar vai à escola, né? E as crianças vão desenhar ou escrever sobre isso, né? 2 dias depois, eu já fui embora, a hora que eles vão fazer isso. Eles não estão vendo mais as coisas, né? Daí 2 dias eu passo lá e pego isso daí. E esse material vai parar na mão do patrocinador. Ele vai ver o que as crianças aprenderam, né? E é um barato, porque você pega uns marmanjão grandão, uns barbados assim, o cara olha para aquilo, a lágrima rola, porque ele fala: professor, que louco, eles aprenderam tudo isso aqui em 2 horas que você ficou com eles. Eu falei: sim, sabe? Porque é importante para a criança, são animais, é vida marinha, que ele não tem contato com isso daí, né? E eu dou uma conchinha para cada criança no final da palestra, né? Eu dei um jeito de comprar uns sacos de concha, veio não sei da onde e tal, e eu dou um para cada um. E é mais legal que você... Aí, passa um tempo, eles te encontram na rua e falam. A mãe fala:
A minha filha chegou em casa com essa concha, fica guardada em cima da televisão. Todo mundo que chega em casa, ela conta a palestra inteira para a pessoa, né? Então, e outra, eu rodei, viu, cara? Antes da pandemia, teve um ano que eu fiz, em 2019, eu fiz 40 palestras. 40? 40, Bebedouro e região. Sabe, eu rodei, cara, olha, aquela bicharada só de enfiar aquilo dentro do carro, tirar dentro do carro, desmontar, guardar tudo lá no fundo, pôr tudo dentro do carro de novo. Minha esposa falou, Renato, que musculação que você tá fazendo? Tem coisa que é pesada, sabe? A parte de fósseis é pesada, sabe? Mas é uma festa, cara. É uma festa. Mas é legal porque se não fosse por essas palestras, onde que iria ver? Né? E uma coisa é você ver pela internet e outra coisa é você ver pessoalmente. Eu tenho um microscópio que eu levo na palestra dos fósseis e eu coloco o âmbar com o inseto dentro. Né? Muito conhecido, professor, pela questão do filme, né? Jurassic Park. Sim, do Jurassic Park, Só que no Jurassic Park, ele estava vendo no filme. Aqui, ele vai ver ao vivo comigo o olho facetado do mosquito. Você vê as facetas do olho, você vê os pelinhos dele, porque eu consigo aumentar 100 vezes o inseto, né? E eu comprei isso, veio da Lituânia. O âmbar, ele não tem em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Só tem 3 lugares. Uma região da Lituânia, Alemanha, Polônia e na América Central, tá? Então você tem... mas como é que você sabe que é âmbar? Eu fui procurar para não ser enganado também, de comprar coisa que não é, né? Você acende um fogo embaixo, põe, o cheiro dele é característico. Você não vai achar aquele cheiro em outro lugar, cheiro de âmbar. Não tem outro cheiro, né? Então, você vai aprendendo a lidar com isso, né? E a vida toda eu levei a molecada em Monte Alto, né? No Museu de Paleontologia, e a gente ia escavar também. Ia quebrar as pedras lá no meio do mato. E teve coisas que nós achamos que está no museu, que eu achei com os alunos, né? Um dia foi uma coisa bem interessante, eu estava dentro do museu com uma excursão e estavam paleontólogos da Argentina visitando o museu com o professor, que era muito meu amigo, né? E eles olharam um dente de crocodilo que estava lá e perguntaram, onde que achou isso aqui? Ele ainda brincou, aquele cara que tá com aquela molecada lá que achou, a pergunta para ele. Aí ele me chamou, eu cheguei e falei, não, achei, mostrei o lugar da Serra de Monte Alto. Aí a paleontóloga olhou para mim e falou assim, impossível você achar isso aqui. Eu achei, ué. Falei, por que é impossível? Porque esse animal não existe no Brasil. Se você achou isso daqui, vão ter que criar novos estudos para provar que esse animal estava aqui também, não só na Argentina. Olha Ele só. está aqui também. Tá? E foi um negócio louco, porque eu achei aquilo lá e só aparecia uma pontinha, assim. Não aparecia o dedo. Era um dente grande, quase o tamanho do meu dedo, assim. Só aparecia uma pontinha, o resto estava dentro da rocha. Eu achei, mostrei pro professor, que ele ia com a gente, sempre escavar com a molecada. Ele olhou e falou assim... mas isso aqui, não sei não, acho que é uma rocha. Aí ele deu uma martelada, a hora que ele deu uma martelada, abriu o inteiro o dentão, assim. Ele falou, nossa senhora, esse aqui eu vou deixar para estudo. E ficou guardado um tempão lá no museu, mais de anos. Até que um dia ele limpou e pôs lá. E o pessoal viu lá. E eles queriam levar para a Argentina para estudar. Ele falou, se quiser, vem estuda aqui. Muito bom. Mas é muito bacana, sabe? Essa molecada ter acesso, você achar um osso de dinossauro de 100 milhões de anos, não importa se é um fragmento, o que é, sabe? Mas era uma festa, né? A gente ia pra serra, fazia trilha no meio da mata, tudo. E ano passado não deu para ir, esse ano também eu tô babando de vontade de voltar, né? Professor, é muito, muito interessante ouvir você contando, porque eu acho que você com certeza deve considerar a educação um patrimônio que a gente precisa cada vez mais investir e cada vez mais celebrar, né? E que legal que você encara esse momento de ensino como uma verdadeira festa, como você mesmo diz, né? Festa. E que bom se a gente pudesse ter esse espírito e essa alegria em todos os lugares que a gente precisa ter para fazer com que as crianças aprendam, que as crianças tenham vontade de se desenvolver. E a educação é o caminho, né? A gente não consegue dizer outra coisa. De outra forma, não. Eu sempre digo para os alunos, eu sempre trabalhei com as 2 melhores coisas que a humanidade pode oferecer. A juventude e o conhecimento. Perfeito. Sabe? São 2 coisas que não tem como. Eu sempre, quando vou fazer a palestra sobre a prevenção do câncer, que eu pego o ensino médio, eu faço uma pergunta muito conclusiva para o pessoal do 3º ano de ensino médio. Quem daqui vai ser professor? E é muito triste. Ninguém levanta a mão. Por quê? Não tem respeito, salário ruim, não tem projeção, não tem crescimento ao longo da carreira, então ninguém quer, né? E quando tem, ele quer fazer educação física. Quando tem, é um ou outro que quer fazer educação física para trabalhar em academia. Não é para dar aula, não. É para trabalhar em academia, né? Então é muito triste. E que a pergunta em seguida que eu faço para eles. Quem irá dar aula para os seus filhos? A máquina?
Não vai. Tem que ser humana. A educação é humana. Tem que ser. Alguém tem que despertar isso nas crianças, né? Então, eu falo, você resumiu. Educação, para mim, sempre foi uma festa. A festa do conhecimento, sabe? Você vê aquela meninada te olhando com aqueles olhões desse tamanho assim, vendo em você uma figura que ele gostaria de ser. Isso é bacana, sabe? De você mostrar... Eu sempre tentei, por exemplo, no Pascoal, ele citou, eu tinha um projeto com os alunos, chamava Vale a Pena Ser Bom Aluno, né? Todo final de bimestre, quem não levou suspensão, quem não faltou, quem foi bem nas matérias. E começou com a minha matéria. Eu tentei fazer isso com todos os outros colegas, mas não virou, porque na hora de fazer as coisas sobrava para mim sozinho, entendeu? A hora de arrumar o lanche para os moleques, o ônibus para levar, era só eu. Ninguém abria a mão. E era a maior festa, porque eu conseguia que aqueles péssimos alunos que não queriam nada com nada se apaixonassem pelo conhecimento, sabe? Que era para ganhar uma excursão, mas tinha que estudar. Se não estudasse, não ia, né? E tinha gente assim que tinha ido bem na prova, bonitinho. Um dia antes da viagem, sentou a mão na cara do outro. Perdeu, ficou. E não tinha conversa, perdia mesmo. Era uma regra muito clara. Vale a pena ser bom aluno, sabe? E era uma delícia, porque eu ia para Monte Alto com eles, eu ia para o Zoológico de Ribeirão Preto, eu ia... Nossa, o Parque do Peãozinho, que eu levei a molecada lá um monte de vezes. Então, era uma festa. Por quê? E tudo isso puxada como? Pelo conhecimento. Era o conhecimento que levava a essa festa toda, né? Mas era bom demais. Além das viagens, tinha o lance do livro também, né? Ah, sim. Sim. A gente, como professor, ganhava muito livro das editoras, né? Para poder divulgar e tal, ganhava muito livro. E o que eu fazia? Eu dava esse livro de presente. Em cada classe, quem eram os alunos, eu dava um livro para cada um. E até hoje eles vêm me mostrar, professor, você lembra desse livro que você me deu? Olha o que você escreveu para mim aqui, 10 anos atrás, né? Da importância do conhecimento. Tem um menino que me procurou esses dias, o Samuel. Ele me procurou outro dia, ele falou, professor, eu estou fazendo faculdade hoje por causa disso aqui que você escreveu para mim. Que o conhecimento nunca se basta. Ele precisa de mais e mais, né? E é assim, né? Eu tenho um livro até hoje. Ah, é? Qual livro que você ganhou, Rodrigo? Eu acho que falava dos girinos. O professor ele dava a opção para você poder escolher. O que eu escolhi falava... do girino, até ele crescer, essa metamorfose, esse ciclo dele. E eu tenho ele guardadinho, escrito. Com o autógrafo do professor. Sim, ele deixava, né, uma mensagenzinha, parabéns pelo seu empenho, enfim. Ô, Rodrigo, agora uma pergunta. Cuidado com o que você vai responder agora. Você era um bom aluno? Eu era. Era mesmo, professor? Eu era. Sim, tanto é que ele ganhava os prêmios. Não era à toa que ele... Quem não era... E assim, é interessante que eu encontro alguns que nunca quiseram nada com nada, não ia para lugar nenhum e falavam assim, professor, que arrependimento, sabe? Você dava tanta oportunidade pra gente fazer as coisas e eu achava que eu tinha que ser aquela porcaria mesmo, que não virava nada, tal, não sei o quê. Outro dia um tava subindo, eu tava andando de bicicleta, ele tava subindo ali cansado, sabe? Deve ter sido uma lida braba o dia todo. Ele falou assim para mim, professor, aquela frase que você falava não sai da minha cabeça até hoje. Ele deve estar com quase 40. Que a caneta era mais leve que a enxada. Olha, professor. Olha só. É verdade mesmo, sabe? Olha que vida dura que eu tenho hoje, porque eu não quis estudar, não quis levar a sério. Olha a vida dura que eu tenho hoje. São escolhas, né? Sempre falo, você faz escolhas, né? Mas esses métodos, o que o professor usava de alguma forma estar incentivando o aluno, nossa, isso é demais, né? Imagine uma criança de uma escola estadual que tem vive naquela macro região, que não sai, conhece só aquele mundinho, e aí de repente você vai numa aula de ciências, que aí você conhece animais diferentes, e além do professor falar daquele animal, ele te leva para passeios, e a oportunidade de você estar passeando por uma cidade diferente, por mais que seja a cidade da região, com os seus amigos de turma, isso era fenomenal, né? Você tem a parte da viagem, você entrar no ônibus com seus amigos, você está conhecendo um lugar novo e ainda por cima você está aprendendo. E isso é uma forma de incentivo que é fenomenal. Rodrigo, eu fui esses dias num supermercado lá perto de casa, né? E o açougueiro, né, me fez uma costela de porco, cara, que eu nunca tinha visto aqui na minha vida. Ele falou, professor, agora vou te contar por que eu estou fazendo isso daqui por você.
eu nunca tinha andado de ônibus na minha vida. Nossa, olha Foi só. você que me levou para Monte Alto na Olha primeira só. vez que eu andei de ônibus na vida. Tinha gente que passava mal no ônibus, porque nunca tinha andado, sabe? Passava mal, ficava nervoso e olhando assim, dava ânsia de vômito, dava tontura, sabe? Mas assim, e muitos foram assim, nunca tinham saído de Bebedouro, do bairro onde morava. A turma que eu levei uma vez em São Carlos, nós visitamos o Museu da TAM em São Carlos. Cara, você não imagina, aquele museu fechou, uma judiação. Que pena. De abrir quando abria aquela porta assim, que você via aquele monte de aviões lá dentro, sabe? Uma réplica do 14 bis. Foi o primeiro que o Santos Dumont fez ali. A pessoa tá ali do lado daquilo, do lado de um caça da Segunda Guerra Mundial. Pô, meu, aquilo ali era para ele contar para os netos dele, sabe? E é interessante que às vezes eles vêm me perguntar, professor, você tem foto daquele dia? Eu tenho. Outro dia um garoto falou assim para mim, professor, eu não tenho nenhuma foto da minha infância. Eu queria mostrar o quanto meu filho é parecido comigo, enquanto criança, né? Só que eu não tenho foto. Você tem? Fui lá, fucei, achei, levei lá para ele. Falei, ó, essa aqui é tua, pode levar para seu filho para eu mostrar como é que ele parece com você. Tá? Então, cria uma história fantástica, assim, sabe? De vida, que vai embora, né? Isso prova o quanto que a educação é transformadora. Sim. Transforma, né? Sim, ela transforma. Uma experiência que às vezes você tem como simples faz a vida daquele indivíduo mudar por inteira. Por Sim. inteira. Essas viagens mesmo, eu ainda não tive a oportunidade de levar o meu filho para o museu, né? Mas por conta dessa pandemia, enfim, mas eu ainda vou levar. E eu vou mostrar para ele o quanto que foi importante para mim estar ali, conhecendo o quanto foi importante para a minha vida tá fazendo parte disso. O quanto que a educação transforma. Sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto que fica da nossa entrevista de hoje, né? O quanto a educação é importante e o quanto ela é um elemento que modifica a vida das pessoas, né? E o professor hoje aqui, ele é a personificação de como uma pessoa pode mudar e pode fazer a diferença na vida dos outros, né? Professor, então, a gente, como eu falei, quando dois conversadores se encontram, é um problema, né? A gente vai ter que marcar mais vários papos aqui para conversar de muito assunto, mas eu quero, em nome de todos os seus alunos, todos esses anos que você dedicou ao próximo, agradecer. Muito obrigado, viu, por isso tudo que você tem feito por nós, por um mundo melhor. E é um pouco do que nós aqui do Grupo Girassol queremos também. Ajudar e proporcionar para o outro um mundo melhor, um mundo com mais felicidade, um mundo que possamos ser pessoas melhores, todos nós, e diariamente. Então, em nome de todo mundo, muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história de vida aqui, né? Perto de um aluno aqui que também fez parte dessa história de vida, né? E dizer que a gente, como professor, é reconstruído a cada dia, né? A cada tijolinho aqui tem nomes, né, que foram construindo a minha história ao longo de 40 anos trabalhando, né? E eu falo que a vida transforma a gente, né? A gente viveu situações incríveis, muitas muito tristes, outras muito alegres, mas que construíram o que a gente é hoje, né? Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Imagina. E sinta-se em casa aqui, o Grupo Girassol está sempre de portas abertas. Por o que precisar, pode contar com a gente, viu? A gente quer auxiliar e estar junto nisso daí, no que for preciso e possível também, para tornar a vida do outro melhor e que a gente possa construir uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma, através da educação. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Rodrigo, pela participação também. E eu que agradeço, Igor. Legal. Professor, e para encerrar, o senhor tem alguma rede social, algum contato que quer deixar para se alguém tiver interesse com a sua palestra e os seus trabalhos todos? O trabalho, né, o contato seria via o celular, no Facebook, né? Eu tô José Renato Garcia, me manda uma mensagem lá, né? Porque aí a gente entra em contato, né? E o trabalho da fundação, que a gente vai fazer um programa só sobre isso. Vamos falar sobre a fundação. Professor, já dá uma deixinha do que é o trabalho para quem não conhece, o que é a fundação e rapidinho qual é o trabalho. Sim, a Fundação Abílio Alves Marques existe em Bebedouro para trabalhar a prevenção do câncer, né? Então, nós trabalhamos na área educacional com as minhas palestras e na área dos exames, né? Fazendo os exames na população, que são exames periódicos ao longo do ano todo, né? E que as pessoas, dando positivo, são encaminhadas diretamente para Barretos, né? Então, sem custo algum, todo o trabalho da Fundação é gratuito, tá? A Fundação está em Bebedouro há 32 anos já e tem uma estrada maravilhosa aí de salvar muitas vidas, né?
Então a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre esse trabalho. Né? Vamos sim. Em breve a gente vai fazer esse programa especial da Fundação. O professor vai contar certinho, detalhadamente, o que é a Fundação, o trabalho que faz. Se precisa de ajuda, de voluntários, é uma coisa boa para a gente conversar bastante aqui. E os contatos do professor, como ele diz, manda uma mensagem no Face. Se precisar também, fala aqui com a gente da Girassol, que a gente encaminha para o professor. E vamos continuar aqui seguindo as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. O Grupo Girassol tá aí fácil na internet, você encontra a gente. E espero você aqui no próximo programa da rádio. Muito papo bom e gostoso como esse do professor de hoje. Obrigado, gente. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.